Sejam bem-vindos, moçada, para a nossa quarta semana da disciplina de tratamento de resíduos e efluentes do nosso curso de alimentos. Nessa semana, nós vamos falar sobre o tratamento de resíduos líquidos e os sistemas aeróbios de tratamento. O que nós vamos falar isso? Sobre as estruturas e mecanismos destinados a esse tipo de tratamento e a colaboração microbiana para o tratamento aeróbio e a utilização, por muitas vezes, de lodos ativados, que nós vamos estar conhecendo nessa semana de aula. O tratamento dos resíduos líquidos, de uma forma geral, serve para adequar o líquido a padrões da legislação, principalmente por conta da diversidade de tipos de tratamentos que nós temos. Por exemplo, nós vamos direcionar cada tipo de tratamento para cada tipo de resíduo que nós geramos, mas o padrão de qualidade ele é único. Então, quer dizer, dependente do produto que você processa e do resíduo que você gera, o padrão estabelecido na legislação ele é único. E os diferentes tipos de tratamento, as formas de tratamento desses resíduos líquidos, ele é dividido em diferentes níveis. Primeiro tem o nível preliminar, o primário, o secundário e o terciário. E isso tudo vai depender da complexidade e do tamanho do efluente que é gerado pela indústria. Tudo isso dependendo de como é o seu processamento. É muito importante observarmos que no tratamento preliminar há a remoção de sólidos grosseiros. Como nós falamos anteriormente nas aulas anteriores sobre o tratamento de águas, durante o tratamento preliminar há o processo de gradeamento, que é a retirada daqueles sólidos de maiores dimensões, o peneiramento, que é a remoção de sólidos suspensos e com menores dimensões, e a sedimentação numa caixa de areia. Tudo isso depende é um sistema muito parecido com o sistema de tratamento de água, o gradeamento da água. O meu efluente entra por uma linha, processo, e existe uma grade que vai reter toda aquela parte grosseira, que seja um resíduo de algum tipo de queijo, algum material assim. E esse resíduo ele vai ficar depositado e vai ser reduzido, considerado de média escala, vai ficar retido na minha caixa de areia, e o mais grosseiro vai ficar retido na minha grade. Como eu falei anteriormente, você pode adaptar dispositivos de limpeza constante dessa grade, ou você pode destinar um funcionário que faça essa limpeza periódica. O tratamento primário ele tem como prioridade a forma de limpeza, o tratamento de ordem física, que é a remoção somente de material sedimentável ou material flutuante. E isso pode ser feito também com o uso de decantadores e caixas de gordura. O que seriam os decantadores? As partículas com maior densidade tendem a ir para o fundo, e as partículas de menor densidade tendem a se manter na superfície do decantador. Por isso, há necessidade de um dispositivo que retire essa partícula sobrenadante, que seja uma paleta que retire esse sobrenadante. Um outro ponto a ser observado é a disposição por onde que o efluente vai entrar. Ele não vai ser jogado diretamente no leito do decantador. Ele, na verdade, vai ser distribuído do centro, do fundo do centro do meu decantador para todo o decantador. Por quê? Para favorecer a decantação das formas mais densas, das partículas mais densas do meu efluente. E isso é com uma vazão constante. Por quê? Para evitar uma retenção muito grande de partículas ali que estejam flutuando ali no ambiente. O tratamento secundário, que é considerado o tratamento biológico no tratamento de resíduos, ele trata de mecanismos de ordem biológica relacionados a micro-organismos que já estão presentes no efluente ou que podem ser adicionados em um segundo momento. Toda matéria orgânica biodegradável ela é composta em material mais simples, em componentes mais simples de serem tratados e serem consumidos durante o tempo que o efluente for
que seja no leito de um rio ou que seja numa lagoa, ele seja uma substância mais simples para favorecer a sua degradação. Isso depende principalmente da ação de micro-organismos, podem ser bactérias, protozoários, árqueas, fungos e outros. Podem ser tantos aeróbios ou anaeróbios. Que seriam os aeróbios? Que têm a necessidade de oxigênio, que crescem com a necessidade de degradar o oxigênio, utilizam o oxigênio na sua via metabólica. E os anaeróbios, ele tem a necessidade da ausência de oxigênio, se desenvolvem melhor na ausência do oxigênio. No tratamento secundário biológico, há necessidade de instalação desses aeradores, que são os promotores de aeração, que são hélices que ficam nas lagoas, para provocar essa aeração no sistema que é aerado. E existe o sistema anaeróbio que pode ser adaptado a algumas lagoas, esse tipo de lona emborrachada, que há concentração de gases ali, que o gás, por exemplo, nesse exemplo, pode ser o gás metano, pode ser utilizado em um segundo momento como uma fonte de energia. Dentro do sistema de tratamento de resíduos líquidos, o sistema aeróbio e anaeróbio tem como principal característica, principal diferença, a quantidade de material que ele é degradado. Como destacamos aqui, o sistema aeróbio consegue degradar de 95% a 90% de todo o material que é gerado, todo o carbono orgânico que é gerado no seu resíduo. Diferente do sistema anaeróbio, que ele proporciona de 90% a 70% de material a ser degradado. Isso é importante a ser observado porque, dependendo do seu sistema, você pode direcionar para um sistema aeróbio ou um sistema anaeróbio. Porém, o sistema aeróbio não necessita de pós-tratamento. O que seria não necessita de um pós-tratamento? Por si só, ele resolve o problema do seu sistema da sua degradação, promove uma degradação no seu resíduo, no seu resíduo líquido ali, diferente do sistema anaeróbio, que pode precisar de um pós-tratamento, que pode ser uma lagoa de estabilização, ele pode precisar talvez de um sistema aeróbio para complementar talvez a digestão ou a degradação anaeróbica que já teve anteriormente. Tudo isso há necessidade de uma pessoa especializada nesse sistema de tratamento de efluentes para te orientar com relação a esse tipo de melhor estação de tratamento que pode ser empregada. Dentro do tratamento terciário, há remoção de substâncias que não foram removidas anteriormente. Podem ser nutrientes, contaminantes, compostos não biodegradáveis ou de difícil biodegradabilidade. É um tratamento que pode ser mais complexo e muito mais oneroso. Por exemplo, nós podemos citar as lagoas de maturação, pode ser um processo de desinfecção da minha amostra, como eu falei anteriormente, ter a necessidade de um tratamento térmico no meu resíduo líquido que vem de uma cervejaria para evitar que eu contamine no leito do rio com as leveduras que foram utilizadas na linha de processo das cervejas. Pode haver necessidade de processos oxidativos mais avançados para eliminação, por exemplo, de essências e alguns corantes. Então, há sempre a complementação dos tratamentos. Há necessidade, dependendo do resíduo que você gera. Dentro desse tratamento de resíduos também nós temos que observar o seguinte, a presença e crescimento de biomassa microbiana, crescimento de micro-organismos no meu efluente, no meu resíduo líquido. E dentro desse crescimento, o crescimento pode ser classificado como crescimento disperso, que os micro-organismos se desenvolvem no meio líquido e geralmente ocorre a formação de flocos, pequenos grânulos, uma areia, sabe que é a terra preta que forma algumas praias, alguns tipos de lagoas, é isso mesmo, é a concentração de alguns tipos de micro-organismos. E existe o crescimento aderido, que os micro-organismos crescem aderidos a um material suporte, formando um biofilme. Por exemplo, quem já foi em algum lago e viu aquela alga que fica presa na parede daquele lago, naquela parede de algum tipo, alguma estrutura que fica dentro do lago. Aquilo é um crescimento aderido de uma biomassa microbiana.
E esse crescimento aderido, ele aumenta a eficiência dos sistemas. Por quê? Ele diminui o tempo de detenção hidráulica. O que seria detenção hidráulica? Seria o tempo que o efluente é mantido dentro de uma determinada estrutura ou determinado tipo de lagoa ou decantador. Esse é o tempo de detenção hidráulica ali. Então, tem um tempo menor. Então, minha vazão do meu efluente é sempre maior. Por quê? Esses lodos ativados, essa biomassa que é considerada aderida, ela consegue resgatar, ela consegue sequestrar ainda mais resíduos ali que estão ali, incluídos ali no meu resíduo líquido. Eles têm um tempo de retenção celular maior. O que seria esse tempo de retenção celular maior? Eles conseguem absorver toda a substância, todas as partículas que tem no meu efluente a ser tratado e consegue digerir aquilo dentro das suas células de forma mais prolongada e de forma mais incisiva, conseguem degradar de forma muito mais intensa os constituintes que estão ali para ser degradados do que o crescimento disperso. E isso tudo vai formar uma biomassa que é aderida, que não é facilmente arrastada. Diferente do meu de crescimento disperso, que dependendo do meu fluxo de resíduo líquido, eu posso ter perda da minha carga microbiana e deixando quase sem micro-organismos para que favorecem a degradação daquele meu resíduo ali. Então, é importante que essa biomassa seja aderida, que ela proporcione essa melhor ação na degradação, na digestão e quebra desses constituintes que estão presentes ali no meu resíduo. Por exemplo, isso tudo pode afetar o crescimento. O que pode afetar o crescimento dessa biomassa, dessa quantidade de micro-organismos que eu tenho ali? A concentração de nutrientes. Quanto mais nutrientes eu tenho, mais desenvolvimento de biomassa eu tenho. E isso no final do meu processo, isso pode se tornar um problema, porque o acúmulo excessivo de biomassa, ele pode ocasionar entupimento de algumas tubulações e por isso mesmo, constantemente, você tem que fazer a retirada dessa biomassa, desse lodo que fica aderido ou daquele lodo que fica na caixa de areia. A temperatura, porque por muitas vezes você pode gerar um resíduo com uma temperatura muito alta e essa temperatura muito alta ela pode matar, ela pode eliminar, pode ocasionar problemas a esses micro-organismos, a esse lodo que está ali presente, pode matar ele. Ao pH. O pH do meu resíduo ele tem que ser controlado constantemente a fim de proporcionar melhor condição metabólica para o meu lodo, o meu micro-organismo. Porque se eu tiver variações muito grandes de pH ali na minha solução, o meu micro-organismo ele não vai se estabilizar ali e não vai trabalhar do jeito que eu quero que ele trabalhe ali, que ele degrade toda aquela matéria orgânica que eu tenho ali. E quantidade de nível de oxigênio também é muito importante. Por exemplo, em micro-organismos anaeróbios que estão presentes ali no sistema aeróbio, há necessidade da aeração, a colocação daqueles aeradores, provocar a inserção de oxigênio ali no meu efluente. E a presença de substâncias tóxicas, por exemplo, eu posso estar adicionando no meu resíduo uma alta quantidade de cloro ou às vezes uma alta quantidade de solução alcalina, que isso vai proporcionar problemas, isso vai proporcionar toxicidade, isso vai trazer problemas para o meu lodo ali dentro. E aí, moçada, nós passamos da metade da nossa aula dessa semana. Vamos dar uma paradinha, tomar um café. Daqui a pouco nós vamos falar sobre sistemas aeróbios de tratamento. Até daqui a pouco.